Fala, gente linda! Vamos nessa com o tema de hoje, 5 temas mais recorrentes de primeiros socorros da banca Quadrix. Vamos nessa, pessoal. Dica aí para você que não tem muito tempo para estudar, tá bom? E precisa garantir esses 2, 3 pontos aí das questões de primeiros socorros para sua prova. Esse lindão aí sou eu, sou bombeiro militar desde 2018, sou especialista em atendimento para hospitalar desde 2021 e dou instruções de primeiros socorros desde 2021 também. Então eu sei o que eu estou fazendo e sei como te ajudar. Vamos lá, primeiro tema mais recorrente aí da banca Quadrix é o engasgo ou VASS, tá? Porque principalmente você vai ter que saber como que é a manobra completa de desengasgo, manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich, vou explicar aqui para vocês. Pessoal, para quem já teve aula comigo nos aulões presenciais, eu já falei isso, existe a manobra de desengasgo. Manobra de desengasgo. A manobra de desengasgo ela é dividida em 2 etapas. Vamos lá, para ficar melhor, vou ampliar aqui. Ó. Ela é dividida em 5 tapotagens entre as escápulas. Entre as escápulas. Seguidas de 5 manobras de compressão abdominal. Então, 5 compressões. Foi mal, gente. Abdominais. Que é a antiga manobra de Heimlich. Entenderam? Então, Heimlich, atualmente, é uma parte da manobra. É uma segunda parte da manobra. Então, para vítimas de engasgo total, já vou explicar para você aqui a diferença entre obstrução parcial e total. Para vítimas de engasgo total, nós vamos utilizar essas 2 manobras alternadamente até. Então, eu vou fazer isso aqui alternadamente. Até o paciente desobstruir ou ficar inconsciente. Até o paciente desobstruir ou o paciente ficar inconsciente. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos nessa. Como que a gente vai saber se o paciente está com engasgo total ou parcial? Vamos lá. Então existem 2 tipos de engasgo. Quantos? 2, repita, 2. 2 tipos de engasgo. O parcial haverá tosse e o paciente vai falar. Haverá fala com dificuldade. Por que com dificuldade? Porque tem uma coisa obstruindo as vias aéreas. Então, vai passar, porque a obstrução não está total. Vamos supor que é um tubinho aqui, ó, ele está parcialmente obstruído ali, com um pedaço de carne, com um pedaço de pão de queijo, com um pedaço de brinquedo, sua criança, enfim. Ele vai falar, mas com dificuldade. Agora, se for engasgo total aí, ó, tá o tubinho todo fechado. Então, não haverá passagem de ar. Então, o paciente não respira, porque não há passagem de ar, e o paciente não fala, não respira e nem fala. E esse paciente vai começar a ficar o quê? Com cianose ou cianótico, que ele fica com a pele roxa ou azulada. Por quê? Porque ele está tendo uma diminuição de oxigênio no seu sistema inteiro, no seu corpo inteiro. Por isso, ele vai começar a ficar com cianose, tá? Que é essa pele mais azulada devido à diminuição de oxigênio, tá? Então, essa é a grande diferença entre o engasgo parcial e total. Dica, engasgo parcial. Se é parcial, haverá tosse. A questão cobrou, tosse é o parcial. O engasgo total, ele não respira, não fala, não tosse, claro,
e a cianose, aí a pele fica roxo azulada por causa devido à diminuição de oxigênio. Tá bom? Vamos lá então. O que é cobrado sobre engasgo nas provas da Quadrix? Então, essa diferença entre o engasgo parcial e o total. O total também pode ser chamado de grave, tá? Se falar na prova engasgo grave, é o total, beleza? Manobra de Heimlich, que é o termo utilizado para a segunda parte da manobra, mas ainda as bancas trazem manobra de Heimlich, que é só a compressão abdominal no adulto ou na criança. E se for aqui, ó, se for na gestante, obeso ou bebezinho, pessoal, é de 0 a 1 ano de vida só. Aí, ao invés de ser 5 compressões abdominais, vai ser 5 compressões, vou pôr aqui, ó, 5 compressões torácicas, no tórax desse paciente, tá? No tórax desse paciente. Tá claro? Gestante, obeso e bebê no tórax do paciente. Adulto e criança em geral, compressões abdominais, logo acima do umbigo ali, a letra J de baixo para cima, para dentro e para cima, que era a antiga manobra de Heimlich. Por que a antiga manobra de Heimlich? Porque ela evoluiu para a manobra completa de desengasgo. Então, a manobra de desengasgo hoje é o termo correto, manobra de desengasgo. 5 tapotagens interescapas, seguido de 5 compressões abdominais, alternadamente, até o paciente desobstruir e ficar inconsciente. Fechou? Fechou. Condutas em adultos, crianças e lactentes. Lactentes é o bebê, tá? Lactente é o bebê. Que é essa manobra de desengasgo. Quando iniciar a RCP? Quando a vítima ficar inconsciente. Vítima de engasgo que ficou inconsciente, deita no chão e inicia porque ele está já em parada. Tá? A gente preconiza que ele já vai estar em parada cardiorrespiratória, então inicia imediatamente as 30 compressões, ou no caso da criança, RCP pediátrica, 15 compressões. Tá? E tapotagem nos bebês, que é cobrado também, porque o bebê vai ser as 5 tapotagens interescapas e as 5 compressões torácicas no bebê. Fechou? Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim. Vamos lá. Segundo tema, sangramentos e hemorragias, tá? O que é mais cobrado, gente? Conduta, compressão direta sobre a ferida é a principal conduta para conter o sangramento. Conter o sangramento, tá? Sinais de hemorragia grave, o paciente começar a ficar com a pele sudoreica. Deixa eu apagar aqui, gente. A pele vai começar a ficar sudoreica. O paciente começa a ficar agitado. O paciente pode ficar agressivo. A pressão arterial diminui. A frequência cardíaca aumenta, porque está tentando mandar mais sangue, porque tem um sangramento grave. No primeiro momento vai aumentar, mas depois vai cair. A pressão arterial cai, porque tem um furo na mangueira. Então a mangueira lá, você está apertando a mangueira, começa a diminuir a pressão na mangueira, porque tem um furo no meio da mangueira. O que não fazer no caso de sangramento? Elevação de membro, está desatualizado. Elevação de membro já está desatualizado, não se faz mais, tá? Como que a gente faz a compressão direta? Com pano limpo ou gaze. É a técnica correta, tá? O que não fazer mais, além de elevar o membro? Dar água para o paciente, não se faz, tá? E hemorragia interna e externa. Hemorragia interna, o sangue fica ele extravasa dos vasos sanguíneos, mas não há rompimento da pele. E hemorragia externa, há o rompimento da pele. Então, você vai ver o sangue lá. Você vai ver o sangue, né? A pele rompeu, cortou ali o braço, cortou um pedaço da pele, o sangue vai extravasar para o ambiente externo. Então, há o rompimento
da pele. Na hemorragia interna, você só vai ver ali o hematoma, né? O roxidão ali, tá bom? Convulsão, terceiro tema aí mais cobrado das provas da Quadrix. Proteção da vítima durante a crise, né? Você vai principalmente proteger o quê? A cabeça da vítima, tá? Proteger a cabeça da vítima. O que mais? Não conter movimentos. Então, você não vai travar o paciente. Jamais. Então, não travar o paciente. É só proteger, tá? Não trava, não segura. Nada na boca desse paciente, tá? Nada na boca do paciente. Por quê, pessoal? Porque a língua não enrola. Isso é mito. Então, fale comigo assim. A língua não enrola. A língua não enrola. Fechou? Posição lateral de segurança após a crise. Para o lado. Posição lateral de segurança para o lado esquerdo. E quando acionar a emergência? Sempre. Sempre. Tá? Mas o manual da... não lembro se é a Sociedade Brasileira de... Enfim, mas tem um manual que diz que após 2 crises convulsivas ou após o primeiro episódio você vai acionar a emergência. Pessoal, a gente é acionado sempre, a gente sempre vai, tá? Então, na dúvida, você sempre vai acionar a emergência. Lembrando, você pode ligar tanto o 92, o SAMU, quanto o 93, Corpo de Bombeiros. Beleza? Quarto tema mais cobrado, queimaduras, muito presente nas provas da Quadrix. Lembrando que a gente nunca aplica gelo, tá? Nunca aplica gelo. Nunca aplica gelo. Nunca romper as bolhas. Nada de substância caseira, como manteiga, pó de café, sei lá mais o que. Resfriar sempre com água corrente, tem água fria. É água corrente, água fria, temperatura ambiente. Por pelo menos, mínimo 10 minutos, tá? Profundidade, primeiro, segundo e terceiro graus de queimadura, tá? Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. E condutas iniciais, que é o quê? Que é aplicar água fria sobre o local que queimou por pelo menos 10 minutos. E nunca, nunca, nunca retirar partes de roupa grudadas na pele. E jamais aplicar gelo, beleza? Então assista os demais vídeos aí no meu canal. Aproveita e dá um like aqui. E, uai, professor, acabou? Não, acabou não. Quinto tema, desmaio ou síncope. Tá? Conduta inicial, verificar o quê? A responsividade do paciente. Então, verificar a responsividade do paciente. O que é isso, pessoal? Chamar o paciente. Ei, senhor, tá acordado? Se ele responder, não é desmaio, você estava dormindo. Então, o paciente desmaiado, ele está inconsciente. Mas ele respira, tá? Ele respira, beleza? Elevação dos membros inferiores. Se eu presenciei o desmaio, eu tenho certeza que o paciente não bateu a cabeça, tá bom? O paciente não bateu a cabeça. Tenho certeza de que ele não bateu a cabeça, tá? Diferença entre síncope e parada cardiorrespiratória. Qual a diferença do desmaio para parada cardiorrespiratória? A única diferença é que no desmaio o paciente está inconsciente e respira. E na PCR, o paciente está inconsciente, o paciente não respira. Beleza? O paciente não respira. E acionamento de socorro. Qual é? 192, 193. Fechou, pessoal? E imediatamente você tem que acionar, tanto em desmaio, principalmente numa parada cardiorrespiratória. Beleza? Fechamos aqui os 5 principais temas que a Quadrix mais cobra. Beleza? Faça parte do meu grupo exclusivo. Entrando aqui, deve ter o link aqui na descrição desse vídeo. Curta, compartilhe. Bons estudos e Deus abençoe.